Bom dia, dando início à aula de física, onde o nosso assunto de hoje são as interferências, ou seja, as interferências em ondas. Aqui a gente pode até perceber que foram jogadas dois objetos aqui na água de uma piscina, por exemplo, e elas vão formando ondas concêntricas e se encontram. Então, se a gente analisar na água, a gente pode perceber bem. Mas isso acontece com a luz também, por exemplo. Então, vamos ao assunto. O fenômeno da interferência é típico de movimentos oscilatórios, ou seja, de ondas, né? Quando superpostos, e em particular movimentos ondulatórios. Ele pode ocorrer com qualquer tipo de onda e se manifesta quando ocorre superposição de duas ou mais ondas. Para observar tal efeito, basta respingar água em alguns pontos de uma piscina contendo água. Nem sempre se pode observar a amplitude da onda resultante. Este é o caso das ondas eletromagnéticas e das ondas sonoras. Uhum. Então, vamos à interferência novamente. A interferência de ondas consiste na superposição de duas ondas no espaço. E esse fenômeno pode ser classificado de duas formas: a interferência construtiva ou a interferência destrutiva. Então, as ondas são pulsos energéticos que se propagam pelo espaço de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos iguais, né? Com as mesmas oscilações. Então, quando duas ondas superpõem-se na mesma região do espaço, ocorre a interferência, que resulta em outra onda com intensidade diferente. Essas variações na intensidade da onda resultante são chamadas de franjas de interferência. Então, Então, franjas de interferência é quando as duas ondas se chocam e cria mais uma. Isso? cria uma parte de destrutiva e outra construtiva. Aí eu já vou Tá, mostrar aqui no gráfico para você. Então, esse beleza. fenômeno foi descrito por Thomas Young. O Thomas Young, ele utilizou uma experiência que daí ele provou que a luz, as ondas luminosas, por exemplo, do Sol, né, não é formada por partículas, por corpúsculos, como ele chamava, e sim por energia eletromagnética. Então, quando ele provou experimentalmente que a luz é uma onda, demonstrando que ela sofre interferência, assim como as ondas do mar. Então, para compreender como ocorre a interferência, primeiro devemos relembrar a amplitude e comprimento de uma onda. Então, a gente representa dessa maneira, que tem a onda, né? Você está vendo, né? Aham. Então, a onda, isso aqui é uma onda completa. Ó, ela começa a descer aqui, daí sobe de novo, aí onde começa a descer ela completa. Então, se a gente dividir ela ao meio aqui, amplitude de uma onda é essa distância aqui, da metade até uma crista ou da metade até um vale. E o comprimento de onda, então, é o comprimento total, tipo daqui até aqui, nesse eixo X. Então, Uhum. vamos lá. Vamos ver o que é interferência construtiva. Ocorre quando as duas ondas que se superpõem têm a mesma fase e uma reforça a outra, tendo como resultado uma onda maior que as que lhe deram origem. Por exemplo, tem duas ondas, onda 1 e onda 2. Aqui, no caso, elas têm Uhum. a mesma amplitude. O que vai resultar? Vai resultar uma onda construtiva, ou seja, a amplitude da onda resultante vai ser a soma das duas. Né? Se a amplitude de cada uma aqui, por exemplo, for 10 centímetros, a onda resultante vai ter uma amplitude de 20 centímetros. O comprimento continua o mesmo, mas vai mexer na amplitude. Uhum. Então, podemos ver nessa figura que a onda resultante da combinação de duas outras ondas tem amplitude resultante dada pela soma das amplitudes individuais. Então, matematicamente, a amplitude resultante vai ser igual a A1 mais A2. Ou
né? A gente pode também chamar de 2 que multiplica A. Aí, após o encontro, as duas ondas voltam a propagar-se com com as suas características iniciais, ou seja, cada uma volta a ter a sua amplitude original. Agora, na interferência destrutiva, a onda está sendo destruída. Ocorre quando duas ondas que se encontram têm fases diferentes, de forma que uma aniquila a outra. Então, aqui a gente tem ondas que estão em fase diferente. Ó, essa está em cima e essa está embaixo. Então, a onda resultante, ó, é nula. Ela vai se anular. E depois que elas, né, que terminam esse encontro, elas voltam a ter a amplitude normal novamente. Então, ali a figura mostrou, né, que as duas ondas que se propagam em fases diferentes, ao se encontrarem, anulam-se. E o resultado é uma onda com amplitude nula. Então, veja como os efeitos dos cálculos nesse caso. Então, a gente vai ter sinais diferentes, né, porque elas estão em fases diferentes. Então, vai ficar a onda resultante igual a 1 mais A2. Só que o A2, por exemplo, é negativo. Elas estão em fase diferente. Então, vai ficar a amplitude resultante A menos A, A1 menos A2. Ou seja, a resultante vai ser zero. Não vai haver É nula, onda. né? É nula. Isso mesmo. Então, nos exemplos acima, utilizamos duas ondas propagando-se com comprimentos de onda e amplitudes iguais, para facilitar a compreensão do conteúdo. Porém, o fenômeno da interferência de ondas também acontece com ondas que possuem amplitudes diferentes, mas apresentam as mesmas propriedades. E, nesse caso, as mesmas equações são válidas. Então, pode acontecer de dar um valor diferente de zero. No ramo das telecomunicações, o estudo da interferência é muito importante, pois esse fenômeno é um dos fatores responsáveis pela limitação no tráfego das informações, produzindo ruídos e outros tipos de interferência, que podem ser reduzidos com certos tipos de modulação. Por exemplo, quando o avião está decolando, eles pedem para desligar o celular, né? Para o celular, para não dar interferência dos nossos sinais com os sinais da aeronave. Aí pode dar uma E pane, isso né? é onda, é onda. É onda, é onda. É onda, que tipo de onda que é? É onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Bom, continuando Beleza. aqui. Ou pode, bom, depende, tem as sonoras também, né? É que as ondas são divididas em mecânicas e eletromagnéticas. Então, o som é uma onda mecânica, que ela vai precisar de um meio para se propagar, como o ar, por exemplo, né? Se a gente Sim. tivesse na Lua, onde não tem atmosfera, a gente poderia até falar, mas o som não vai ser propagado. Não é propagado? Não, só onde tem atmosfera. E Que as o, mecânicas não precisam de meio. não, ao contrário, as mecânicas precisam de meio Ah, e as eletromagnéticas não precisam. Imagina o Sol. O Sol, ele manda, né, a energia do Sol chega aqui na Terra e tem uma região onde não tem o ar, né, onde não tem atmosfera. E ela se sim, propaga mesmo assim. sim. Então, onda Tá. eletromagnética não precisa de um meio material. Beleza. Então, vamos... Há mais um exemplo aqui, ó, que bonita, a bolha de sabão. Então, a interferência também ocorre nas bolhas de sabão. O feixe luminoso, ao incidir na bolha, sofre o fenômeno tanto na superfície superior quanto na inferior. Em virtude disso, surgem regiões escuras, que são as zonas de interferência destrutiva,
e as regiões claras, que correspondem às zonas de interferência construtiva. Aqui não dá para ver muito bem, mas depois tem outro slide que aparece aqui, ó, com o experimento de Young. Bom, Isaac Newton, que foi o autor das leis que explicam as causas e efeitos dos movimentos, acreditava que a luz era formada por corpúsculos e que os principais fenômenos ópticos podiam ser explicados utilizando a teoria corpuscular. Mas aí Christian Huygens era contrário à visão que Newton tinha. Ele defendia a teoria ondulatória. No entanto, a teoria de Newton prevaleceu por séculos em razão da sua autoridade científica. Então, ele era tão respeitado no mundo científico que a ideia foi aceita. Aí, só no início do século XIX, que Thomas Young realizou um experimento e resolveu a questão favorável a Huygens. Então, a primeira demonstração experimental de que a luz é uma onda foi realizada no ano de 1801, pelo médico, cientista e físico inglês Thomas Young. Ele se interessou pelo estudo dos fenômenos luminosos e foi o primeiro a propor que as ondas luminosas são transversais e não longitudinais, como alguns cientistas acreditavam. Quer dizer que a propagação de uma luz transversal, ela vai ser transversal a propagação, ela vai formar ondas. Já como o som é uma onda longitudinal, onde a oscilação acompanha o plano de propagação. Então, vamos ver o que ele fez. A experiência de Young é importante, pois provou de maneira simples que a luz possui um comportamento de onda. Ela consiste na utilização de 3 anteparos e uma fonte luminosa. Então, vou mostrar aqui primeiro, antes de continuar. Então, aqui tem a luz, né, que ele emitiu uma luz. Aqui tem um anteparo, mas tem uma fenda aqui. Quer dizer que a luz atravessa aqui. Atravessou. Aqui tem outro anteparo e com 2 fendas. Então, o terceiro anteparo mostrou essas franjas, isso aqui que eles chamam de franjas, onde a gente tem compressão do ar e descompressão, ou ondas destrutivas e construtivas. Então, vamos voltar aqui no texto. A fonte de luz ilumina o primeiro anteparo, que possui um pequeno orifício por onde a luz é difratada. Aqui, isso se chama difração da luz, tá? Quando ela atravessa essa fenda. Logo depois, a luz encontra o segundo anteparo, que possui 2 pequenos orifícios, onde ela é novamente difratada. Assim, é possível obter 2 fontes na mesma fase, ou seja, oscilando na mesma vibração. Por fim, as luzes atingem o terceiro anteparo, onde é possível verificar fachos de luz intercalados com feixes escuros. Os feixes claros são os pontos de interferência construtiva e os feixes escuros são os pontos de interferência destrutiva, que são as franjas de luz. Então, dessa maneira, a experiência comprovou o fenômeno da interferência na luz, que é um comportamento tipicamente ondulatório. E mais um pouco. A interferência sonora e batimento sonoro. A interferência sonora consiste em um recebimento de 2 ou mais ondas de fontes diferentes. Fonte é quem emite o som. Nesse caso, teremos uma região do espaço, na qual, em certos pontos, ouviremos um som forte, em outros, um som fraco, ou ausência de som. Então, o fenômeno conhecido por batimento é o resultado da superposição de 2 ondas que se propagam numa mesma direção com frequência ligeiramente diferentes. Por exemplo, 2 ondas sonoras que se propagam na mesma direção com frequências próximas chegam a um observador
num determinado ponto do espaço ao mesmo tempo. O observador escutará o acoplamento das duas ondas sonoras, que periodicamente entram em fase e saem de fase. Então, haverá uma alternância no tempo entre a interferência construtiva e a destrutiva das duas ondas. E esse fenômeno pode ser caracterizado como uma interferência temporal. A física e a tecnologia. A interferência de ondas sonoras vem sendo usada cada vez mais para reduzir o nível de ruído de ambientes, que eles chamam de tecnologia do silêncio. Basicamente, o processo é o seguinte: um microfone capta os sons úteis e os sons produzidos num determinado ambiente e gera sinais elétricos correspondentes aos sons e aos ruídos. Esses sinais são levados a um computador que os analisa, separando aqueles que correspondem aos ruídos e enviando-os a um amplificador. O amplificador, que por sua vez inverte a fase dos sinais recebidos e os amplifica. Os sinais invertidos e amplificados são levados a um alto-falante, que então emite os antirruídos no ambiente. A interferência dos ruídos, como os antirruídos, acarreta um significativo cancelamento de ruídos, que é uma interferência destrutiva. E esse recurso é bastante útil em cabines de aviões e em tanques de guerra. Então, é mais ou menos assim, né? Aqui vem o som, vem a onda sonora de um ruído qualquer, e aí com o fone de ouvido, ele vai emitir um sinal que chama-se anti-ruído, né? Que vai eliminar, então, essa frequência de onda, vai formar uma interferência destrutiva, de modo que o usuário do fone ouça apenas o som da música, né? E não o som do ruído do ambiente. Uhum. E terminando nossa aula hoje, obrigada.